em Atos, dando continuidade às exposições no livro de Atos. Atos, capítulo de número 13. A exposição será do verso 4 até o verso de número 12. Atos, capítulo 13, do verso 4 ao verso 12. Mas farei a leitura a partir do verso 1, irmãos. Nos diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o precônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o precônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus bendito, nós te pedimos, Pai, eu te peço neste momento, que o Senhor seja gracioso comigo, agora, e que o Senhor me conceda a graça de pregar a Tua palavra, de expor a Tua palavra com clareza, com fidelidade, a fim, ó Deus, de que aqueles que aqui estão possam ser instruídos por Ti, instruídos pelo Teu Evangelho. Dá-me, ó Deus, intrepidez, ousadia, ajuda-me, apesar das minhas muitas limitações, e que o Teu nome seja glorificado, o Teu povo edificado, e aqueles que não conhecem a Ti sejam salvos através da Tua palavra. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Há algo, irmãos, que acontece desde o princípio do mundo, e que é uma realidade que nós não podemos negar. É a realidade da oposição entre aqueles que são filhos da serpente e aqueles que são filhos da mulher, ou descendentes da mulher. Ou seja, me refiro ao que nós entendemos à luz daquilo que é posto em Gênesis capítulo 3, verso 15. Há aqueles que são da semente da serpente, ou seja, aqueles que são filhos de Satanás, aqueles que estão envolvidos com as coisas das trevas, aqueles que são inimigos de Cristo, e aqueles que estão unidos a Cristo, descendente da mulher, que é o povo do Senhor, aqueles que são da luz, aqueles que estão apegados e envolvidos com a palavra do nosso Deus. E nós contemplamos a realidade de um conflito sendo posto para nós desde lá, desde o caso revelado na Escritura entre Caim e Abel. Caim, filho de Satanás, inimigo do povo do Senhor, feriu o seu próprio irmão Abel. E nós contemplamos, irmãos, essa realidade da inimizade passando por todo o Antigo Testamento, de homens maus, perversos, se levantando contra aqueles que eram povo do Senhor, se levantando contra aqueles
que temiam a Deus, e isto, irmãos, é fato, não somente no Antigo, mas olhamos para o Novo Testamento. E contemplamos muitos homens se levantando de igual modo contra homens chamados pelo Senhor para propagar a sua palavra, inclusive contra o próprio Cristo. E nós vimos que os intentos desses homens foi levado a cabo no que diz respeito a Cristo. Ele foi morto. Falsos mestres, fariseus, saduceus, inimigos do Senhor, conduziram Cristo a ser julgado, a ser condenado, a ser crucificado, morto, fora sepultado. Mas nós sabemos, ele ressuscitou. Mas a inimizade continuou. Mesmo tendo o Senhor ressuscitado e enviado homens a este mundo, como nós temos visto desde o início das pregações em Atos, para propagar a sua palavra, desde o início, homens se levantando também, opondo-se a Cristo, que usa o seu povo durante toda a história do seu povo ali, não somente em Atos, mas até hoje. Nós vimos, inclusive, há pouco, quando homens se levantaram e mataram até servos do Senhor, Tiago, prenderam a Pedro, e vimos como o Senhor, indignado e insatisfeito com isto, fere o próprio Herodes de morte. Fora ele comido de bicho. E como o Senhor, então, depois disto, faz com que o seu evangelho avance. Enquanto aquele inimigo do Senhor é ferido de morte, a igreja do Senhor crescia. A igreja do Senhor se multiplicava e então nós chegamos à igreja de Antioquia. Aquela igreja que fora plantada, aquela igreja que crescia, aquela igreja que frutificava tão rapidamente, mesmo sendo uma igreja tão recente, recém-plantada ali naqueles dias, mas de pessoas piedosas, que revelavam a sua piedade, não somente vivendo semelhantemente a Cristo, mas também pessoas dispostas a ajudar os outros. Vimos como eles, da igreja de Antioquia, ajudaram os irmãos da igreja de Jerusalém. Nós então vimos na última exposição, inclusive, como o Senhor abençoou aquela igreja de Antioquia com servos, com homens muito capazes. Nós vimos homens chamados Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Igreja grandemente abençoada com líderes, ministros do Evangelho. Mas nós vimos também como o Senhor vai soberanamente conduzir a história, fazendo com que aqueles homens que estavam ali fossem separados, fossem escolhidos pela igreja, que dependia do Espírito Santo, igreja que em meio à adoração, orando, suplicando ao Senhor, com jejum, decidiram encaminhar e separar Saulo, o apóstolo Paulo, e Barnabé para uma obra extraordinária. Como nós vimos estes homens que haviam tido confirmados interiormente no seu chamado ou vocação interna para o ministério, mas a necessidade da vocação externa, do reconhecimento da igreja, que impôs as mãos sobre eles, abençoando-os e dizendo: estamos com vocês para esta obra que vocês haverão de começar. E aqui nós encontramos, irmãos, esses homens, servos do Senhor, enviados pela igreja. Foi lá que nós ficamos. E o versículo 4 de Atos capítulo 13 nos começa dizendo: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Que coisa interessante, irmãos. O texto começa dizendo: eles foram enviados pelo Espírito Santo. Mas na última exposição, nós vimos que eles foram enviados pela igreja. É interessante como naquele momento estava tão unido, de modo tão belo, a decisão da igreja na dependência do Senhor e o envio dessas pessoas, a ponto de ser dito que o envio da igreja foi o envio também do próprio Espírito Santo de Deus. Estes homens, então, eles não foram encaminhados para esta cidade, para Chipre,
Por acaso, irmãos, o próprio Espírito Santo de Deus havia guiado estes homens para que eles pudessem então cumprir a obra do nosso Deus, num contexto onde havia grande necessidade da palavra do Senhor ser proclamada. E nós até comentamos brevemente acerca disto, do fato que homens tão capazes como Barnabé e Saulo saíram de um contexto como aquele, de uma igreja tão próspera, para servir a igreja do Senhor numa missão evangelística. E como isso nos mostra, como falamos na última exposição, a realidade de que não devem ser enviados homens que são fracos para uma obra do Senhor. Por que eu digo isso? Porque há muitos contextos por aí que vão imaginar justamente isto. Vão conceber a ideia de que aqueles que são mais capazes teologicamente, mais inteligentes ou coisa desta natureza, devem ficar nas cidades grandes, devem ficar nas igrejas grandes, devem servir nos seminários espalhados por aí. E talvez aquele irmãozinho que não tem toda essa capacidade assim, para pastorear uma igreja grande, para servir ou contribuir numa instituição de ensino, esse sim pode ser enviado aí para algum tipo de obra de missão espalhada neste mundo. Mas veja que tipo de compreensão e de percepção estranha e contrária à verdade. Porque nós olhamos para a Escritura e aqui contemplamos um exemplo totalmente diferente. Os melhores foram enviados. Paulo e Barnabé, homens cheios da palavra, homens que conheciam profundamente a doutrina. E é exatamente de homens assim que a igreja de Cristo precisa em todo lugar. E é exatamente homens assim que precisam ser conduzidos à igreja do Senhor, seja onde for. Não importa qual seja o contexto, se de cidade ou de zona rural, se de interior da cidade ou para um campo ali, distante, onde ninguém quer ir, é justamente os mais capazes que devem ser encaminhados para que possam seguir avante com a obra do Senhor. E ali estava, irmãos, o Senhor confirmando isto. A igreja enviou e foram eles enviados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus estava com aqueles homens. E eles estavam plenamente convictos disto, eles estavam persuadidos disto. E não é prudente procurar fazer a obra do Senhor se o Senhor não estiver conosco. Se o Senhor não estiver conosco, se nós percebermos que não é o caminho, se não percebemos a vontade do Senhor no que diz respeito a algo, e isso é confirmado externamente, irmãos, a igreja vai confirmar isto, a igreja vai poder dar o aval quanto a isto, é confirmado externamente, não trata-se de algo simplesmente subjetivo. Se o Senhor não estiver conosco, se o Espírito de Deus não nos enviar e conosco estiver, em vão entraremos em algum tipo de obra. Mas quando estamos persuadidos desta realidade, nós podemos ir com plena confiança para fazer a obra do Senhor. Eles estavam indo ali, irmãos, para Chipre. Por que razão Chipre? Por que razão aquele contexto? Por que razão um lugar como aquele, a ilha de Chipre, que ficava ali junto ao mar Mediterrâneo? Por que razão? Lugar onde havia tanto pecado, lugar onde a devassidão e a iniquidade prevalecia, onde a adoração a Deus Afrodite era algo que era promovido. Por que razão ali? Nós entendemos, irmãos, que provavelmente uma das razões era estratégica. Temos um homem chamado Barnabé, natural de Chipre. Barnabé era daquela região. Vamos até a região de onde Barnabé é. Há pessoas que carecem de ouvir o evangelho ali. Barnabé conhecia o contexto. Barnabé conhecia a condição da cidade. Vamos até lá para proclamar esta palavra ali naquele lugar. E o texto nos diz, no verso 1, não é? Navegaram para Chipre. E verso 4 melhor, né? Navegaram para Chipre. Verso 5 diz, chegados a Salamina,
uma cidade da ilha de Chipre, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então eles foram ali para Salamina, uma cidade que ficava ali na costa oriental de Chipre, e eles começaram ali naquele lugar a proclamar, a anunciar a palavra de Deus. E eles tinham, diz o texto, como auxiliar também João. Que João é este, irmãos? João Marcos. Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Este homem aqui é descrito como alguém que era um auxiliar. A versão traduzida pela Corrigida Fiel vai dizer que ele era um daqueles cooperadores junto a Barnabé e a Saulo. Não sabemos, irmãos, de modo claro o que Marcos fazia. Se ele era alguém que ajudava com a logística das coisas e com a caminhada deles nessas viagens todas, ou se ele também era alguém que estava junto a eles, empenhados em testemunhar do Evangelho. Sou inclinado a crer que ele era alguém que cooperava com muitas coisas, inclusive com o testemunho do Evangelho. Mas estavam ali, Saulo, chamado Paulo aqui neste texto, nós veremos, junto a Barnabé, filho da exortação, Barnabé, junto também ao próprio João Marcos. E veja, irmãos, o que acontece. Esses homens chegam àquele contexto, no verso 5º, e eles vão se dirigir justamente às sinagogas judaicas. Chipre, nós temos uma razão. Barnabé é de lá. Vamos propagar a palavra. Mas por que as sinagogas judaicas? E perceba, então, irmãos, que há aqui uma estratégia. Eles vão propagar a palavra nas sinagogas judaicas, porque foi aquilo que foi, inclusive, prescrito. É um princípio. Primeiro, eles haveriam de pregar a palavra para os judeus e também para os demais. Ainda que entendamos que Paulo é aquele que é chamado para ser o apóstolo aos gentios, nós percebemos ele fazendo isso recorrentemente em suas caminhadas, não somente na sua primeira viagem missionária. Ele vai procurar aquele lugar. E ele procura, então, aquele contexto também, porque certamente era um ambiente apropriado para que ele pudesse falar acerca da palavra, baseado na palavra, para pessoas que conheciam a palavra. Então é como se fosse, entre aspas, um público a mais, entre aspas, e bote bastante aspas, prontos para ouvir a palavra. Eles conheciam essas verdades, por mais que estivessem como que um véu encobrindo seus olhos para compreender a verdade do Evangelho. Então lá eles vão. E eles vão pregar a palavra ali. Porque eles entendem, irmãos, que é um meio indispensável para a conversão de homens, o anúncio da palavra. Então eles têm um objeto, pessoas a quem eles vão comunicar usando a verdade. Eles proclamam o Evangelho. Isso, irmãos, já nos mostra aqui coisas interessantes. Uma coisa que nós podemos destacar é que missões ou um trabalho evangelístico, ele não é feito a parte de uma organização. Não é pensando assim, não, eu vou e der o que der. Eu vou fazer e não estou nem aí. Confiemos na providência do Senhor e vamos ver o que dá mais à frente. O elemento de confiança no Senhor é fundamental. Independentemente do que você for fazer, e quando pensamos na propagação do Evangelho, não podemos fazer isto sem nós confiarmos no nosso Deus. Mas é importante que façamos algum tipo de estratégia ou planejamento. Eles pensam, vamos para Chipre. Corramos primeiramente para as sinagogas. Proclamemos esta palavra lá. Então, irmãos, há necessidade de pensarmos bem na dependência do Senhor, em oração, suplicando ao Senhor, conversando e tratando e pensando por onde começaremos, para onde iremos, que público nós nos dirigiremos primeiramente. Então, isto é algo importante. Mas, mais do que isso, irmãos, mais do que um tipo de preparação, de organização, de cronograma, passo a passo, do que nós podemos fazer, ainda que isso possa ser alterado. Mas, mais do que tudo isso, o mais importante é a proclamação da palavra. E nós vemos em muitos lugares por aí,
Pessoas envolvidas com um tipo de estratégia e são muito bem organizados no que diz respeito a onde irão, como chegarão. Mas quando olhamos para os métodos empregados, quando olhamos para os meios utilizados, não são a palavra. Vão procurar se utilizar de uma série de parafernálias, uma série de coisas para tentar atrair as pessoas. Mas enquanto o Evangelho não é proclamado, teatros, danças, show, tantas coisas. Porque eles querem, de alguma forma, fazer algo que é atrativo. Eu quero chamar a atenção. E acabam muitos também se conformando, até mesmo ao ambiente das pessoas. E não é um problema você se achegar, mas eles acabam se sujeitando e muitas vezes até negociando a verdade para tentar se incrementar e entrar em meio a outras pessoas, tentando fazer algum tipo de coisa ou ação social ou coisa dessa natureza que não é em si problemático. Mas muitos imaginam que eu vou ali fazer assistência social e socorrer alguém com algum tipo de benefício material. Mas se esquecem que não é a dança, que não é o teatro, que não é a pantomima, que não é a obra social que salvará homens. É a proclamação do Evangelho de Cristo puro e simples. É o anunciar Cristo e este crucificado. Não é este o compromisso do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele está dedicado e o seu propósito primário é anunciar a Cristo e este crucificado, porque ele entende que não há salvação se não for através da proclamação do Evangelho, que é o próprio Cristo. Ele sabe que seria desamor se ele intentasse usar outros meios pragmáticos e deixasse de lado o Evangelho. Não é amor. Não é amor deixar de falar a verdade do Senhor. Não é amor fazer um monte de gestos bacanas externamente, mas não há o anúncio de Cristo. Não é amor. É alguém que imagina que está amando através de atos como estes, mas que na realidade está fazendo com que aquelas pessoas continuem caminhando para o inferno. Porque não há outra forma de conhecerem a Cristo se não for através de bocas abertas falando acerca dele. E como tantas vezes já pude falar aqui, irmãos, não trata-se de uma responsabilidade minha somente. Quando falamos sobre culto público e adoração a Deus no seu santo dia, é um dever meu e que eu devo proclamar esta palavra domingo após domingo, manhã e noite, como ordenado pelo próprio Senhor. Responsabilidade minha que pesa sobre mim. Mas é dever teu abrir a tua boca e de algum modo testemunhar acerca de Cristo onde quer que você caminhe neste mundo. Porque é unicamente assim que as pessoas poderão realmente encontrar a salvação. E nós devemos compreender esta realidade e é algo que é inegociável. Nós não podemos negociar a palavra do Senhor que precisa ser proclamada. Porque, irmãos, nós sabemos que é através da palavra proclamada deste Evangelho que o Espírito Santo de Deus age no coração das pessoas. Não é através de outra coisa, não. É da palavra lida, sim, mas especialmente da pregação da palavra. Não foi isso que nós lemos aqui, irmãos? A pergunta de número 155 do Catecismo Maior nos ensina isso. Como a palavra se torna eficaz para a salvação? O Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer os seus corações em santidade e conforto
mediante a fé para a salvação. Isto é o que cremos. Isto é o que nos ensina a verdade do nosso Deus. Como os homens crerão se não há quem pregue? Olhe lá, é a palavra que nos diz isto. Romanos, capítulo de número 10. O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar isto. E nós devemos nos sujeitar a esta verdade, nos diz assim a palavra. Eu vou ler, irmãos, a partir do versículo 5, diz assim: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Indispensável o envio, indispensável a proclamação da verdade do nosso Senhor. Estavam lá, irmãos, então, esses homens sendo submissos ao seu Deus. Proclamam a verdade. Mas então o verso 6 nos diz: havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o precônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. O que é que acontece aqui, então, agora? Nós encontramos, como mencionei no início, na introdução, começando a ser revelada a inimizade entre aqueles que são filhos da mulher e aqueles que são descendentes da serpente. Uma luta travada entre a luz e as trevas. E aqui o texto nos fala que eles estavam empenhados em pregar, mas havia alguém empenhado em fazer um serviço contrário. O verso 6 nos diz: eles atravessaram até a ilha de Pafos. Pafos era a capital da ilha de Chipre. Capital da ilha de Chipre. E ali então eles encontraram um certo judeu. E aqui está a descrição muito clara, até para nos trazer algum tipo de incômodo e passarmos a perceber quem é a pessoa complicada aqui da história. O texto diz: encontraram certo judeu, e aí ele diz mais mágico. E mágico aqui não podemos pensar que simplesmente seria alguém que tira um coelho da cartola. Não é algo dessa natureza. Mas alguém que provavelmente estava envolvido com magia. Alguém envolvido, possivelmente, com bruxaria. Alguém fazendo coisas que não eram adequadas. Além disto, nos diz o texto, qualificando ainda este homem, ele era falso profeta. E a palavra do nosso Senhor já profetizou isto. Nós até mesmo caminhamos pelo livro de Marcos e chegando ao capítulo de número 13 de Marcos, nos deparamos com o sermão profético de Cristo, onde ele vai falar acerca daquilo que haveria de acontecer nos últimos dias. E falsos profetas estariam ali sendo levantados, como aconteceu ali nos dias em 70 depois de Cristo, naqueles dias ali. Homens como Bar-Jesus, é aqui dito o nome dele, de nome Bar-Jesus. O que significa Bar-Jesus?
Bar Jesus, irmãos, significa aquele que é filho de Jesus. Ou Bar Jesus em hebraico, filho de Josué. Ou, para uma tradução mais literal, Bar Jesus, filho da salvação. Veja que coisa impressionante. Um homem que é chamado aqui de mágico, um homem que é chamado aqui de falso profeta, ele se denominava de Bar Jesus. Então alguém olha para um nome como este e pensa, filho da salvação. Que coisa impressionante. Esse homem deve ser extraordinário. Certamente me conduz a Cristo, mas o ponto é totalmente outro. Veja o verso 7º, o qual estava com o precônsul Sérgio Paulo. Quem era Sérgio Paulo? Precônsul, um oficial romano daquela região de Pafos. Ele era uma autoridade naquele contexto, Sérgio Paulo, que era homem inteligente. A versão corrigida fiel vai dizer era um homem prudente. Por que razão ele talvez chamado de um homem prudente ou inteligente? Porque ele era alguém que estava interessado na palavra. Por essa razão, um homem inteligente, ou, noutra tradução, um homem prudente. E o texto nos diz, este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Na verdade, a partir do verso 8º que nós veremos a ação desse homem chamado Bar Jesus. Então, mas note, este homem aqui, descrito brevemente, chamado Sérgio Paulo. Ele era alguém que tentou ali, naquele contexto, sabendo certamente de que o próprio Barnabé e o próprio Saulo estavam naquele contexto, ele procura encontrar estes dois homens servos do Senhor. E por que razão ele procura Barnabé e Saulo? O texto nos diz que ele diligenciava, ele procurava para ouvir a palavra de Deus. Este era o desejo deste homem. A corrigida fiel diz assim, o qual estava com o precônsul Sérgio Paulo, homem prudente, este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, é interessante nós percebermos que este homem, ele estava ali como que sedento para ouvir a palavra. Ele procurava diligentemente, ele procurava muito aqueles homens, e não era por interesses escusos, não, mas porque ele queria ouvir acerca daquele evangelho. Ele queria ouvir a proclamação da palavra. Que coisa, irmãos, impressionante. Um alto oficial desejando isto. Por que eu digo isso, não é? Porque geralmente nós concebemos a ideia de que homens grandes não estão interessados nas verdades da palavra. Isso talvez deve ficar para as pessoas mais simples por aí, quem sabe. Mas aqui, irmãos, nós encontramos um homem que, muito pelo contrário, ele quer ouvir a palavra do Senhor. O seu coração estava ardendo neste sentido. E isto, irmãos, é impressionante. Naquela região, aquele homem cercado por tantas tentações, sendo ainda mais um homem de poder. Mas o seu coração estava inclinado e ele busca aqueles que podem, de alguma forma, ensinar a verdade do Evangelho para ele. Irmãos, isto é algo que nós devemos aprender também. Porque, lamentavelmente, em muitos contextos, o que as pessoas querem, a última coisa que as pessoas querem é a palavra. A última coisa que os homens comuns neste mundo que não conhecem a Deus é ouvir a palavra. E pasmem, dentro da igreja, são poucos os que têm interesse em ouvir a palavra. Eu já falei isso para várias pessoas, eu não tenho problema de dizer isso, já falei até na rádio da própria cidade de Rondônia, no Pará. Poucas pessoas naquela cidade, e não é somente em Rondônia, é em tantos lugares, têm interesse em ouvir acerca da palavra do Senhor. Poucos estão interessados em ouvir uma verdade de modo mais consistente e claro. Por que razão? Porque gostam das coisas que são besterol, literalmente. Eles gostam daquele mamão com açúcar. Eles querem aquele leitinho fraco. Eles querem ouvir aquilo que traz coceira ao ouvido. Eles não estão interessados em ouvir a verdade. Muito menos quando se trata de uma pregação que vai confrontá-lo.
Muito menos quando vai se falar sobre um tipo de pregação que vai tratar sobre os nossos próprios pecados. Muito menos sobre uma pregação que vai se estender a mais de 30 minutos. E ficarão então incomodados, desconfortáveis. Em muitos. Mas é triste ainda mais no meio da igreja, quando ficamos desinteressados na palavra. Seu desejo, irmão, no dia do Senhor, é ouvir a palavra. Na adoração pública ao Senhor, o principal elemento do culto é a proclamação do Evangelho. O seu coração, ele pulsa por isso. Você fica ali na expectativa de ouvir a palavra. O que é que o Senhor tem a falar comigo através do Evangelho? Você deseja ouvir o Senhor falar contigo? Porque, irmãos, quando a palavra do nosso Deus ela é proclamada com fidelidade, é o próprio Deus quem fala. É a própria palavra do Senhor que nós escutamos. É o próprio Senhor falando conosco. Mas, irmãos, como é fraco o nosso interesse por isso muitas vezes. Muitas vezes, como falei há pouco em alguma pregação, a nossa vontade é talvez que acabe logo. Que o tempo passe logo. Talvez o pastor está se demorando demais. Eu não quero mais ouvir tanto assim. Que demora é essa? Que prolixidade é essa? Por que tanto tempo assim, explicando, tratando sobre um texto? Por que razão então isto? Talvez você fique incomodado com isto. Mas, irmãos, como deveríamos o tempo inteiro ter o nosso coração ardendo na expectativa de ouvirmos as palavras do Evangelho. E nós temos liberdade para isso, irmãos. Nada nos impede. Talvez essa liberdade, essa familiaridade é que faça com que você talvez despreze isto. Porque a familiaridade muitas vezes é triste. A familiaridade, eu vou para o culto todo domingo. Nada de diferente. Talvez o que estejamos precisando, irmãos, seja de uma sacudida. De o Senhor vir e tirar de nós a palavra. De o Senhor nos impedir de estarmos na reunião pública a Ele. De o Senhor nos impedir de ouvirmos a proclamação do seu Evangelho, para que talvez o nosso coração passe a arder por isso. Para que possamos começar a dar valor a isto. Para que possamos aprender a sermos ouvintes mais atentos da palavra do Senhor. Porque, irmãos, este homem diligentemente procurava ouvir a verdade de Deus. Era isso que ele estava querendo naquele momento. Ele queria ser um ouvinte ativo da pregação da palavra. Como todos nós devemos ser. Não eu não sou o único ativo pregador. Você é um ouvinte e deve estar atento às verdades do Senhor. Tentando gravar essas verdades com o seu lápis no seu caderninho. Mas mais do que isso, tentando gravar essas verdades na sua mente. Mas mais do que isso, tentando gravar essas palavras no seu próprio coração, onde a palavra do Senhor deve fazer morada, para que possamos então viver segundo esta verdade do nosso Deus. Mas para isto, irmãos, precisamos ser ouvintes ativos, não ouvintes negligentes, como nos exorta Tiago, para que não sejamos pessoas simplesmente com a cabeça e os olhos cheios de sermões, mas que não entraram no nosso coração, porque nós não estávamos atentos à voz do Senhor. E a culpa será sua. A culpa será sua de não atentar para a verdade de Deus. E possa ser que amanhã seja tarde demais para você passar a ser um ouvinte diligente da palavra do Senhor proclamada. Aqueles que conhecem a Deus verdadeiramente arderão no desejo de estar diante do seu Senhor. Procurarão meios e toda oportunidade possível para estar junto àqueles que estão sempre prontos para falar acerca da verdade do nosso Deus. Assim estava agindo este homem.
Mas algo acontecia, irmãos. Havia de fato uma oposição. E aqui, finalmente, a luz em inimizade contra as trevas. O verso 8 nos diz: mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico. É o mesmo, Bar Jesus. Aqui chamado por Elimas. E o próprio texto vai nos dizer o que significa, porque assim se interpreta o seu nome, Elimas, procurando afastar da fé o precônsul. Como assim? O homem que é chamado filho da salvação está tentando fazer com que o precônsul seja afastado da palavra. A ideia aqui, irmãos, é que ele estava criando obstáculos para que o precônsul Sérgio Paulo não ouvisse a proclamação do Evangelho, para que ele não se firmasse na palavra do Senhor, para que ele não se firmasse em Cristo. Então perceba, irmãos, que este homem ele estava agindo com grande perversidade, revelando assim, como ficará mais evidente mais à frente, que ele não é um filho da luz. Ele estava agindo aqui como o seu próprio Senhor, como o seu próprio Pai, procurando afastar aquele homem. E talvez, irmãos, porque ele era alguém que estava envolvido ali com a corte romana. É possível que ele fosse contratado por eles para ser uma espécie de conselheiro pessoal. E ele estava ali junto, e ele certamente tinha benefícios junto ao próprio precônsul Sérgio Paulo. Ao contemplar então Barnabé e Saulo se aproximando, propagando o evangelho, este homem é tomado por este desejo de afastá-lo, porque estava em risco também até mesmo o seu próprio posto. Mas certamente, irmãos, havia no seu coração um intento maligno, porque é maligno afastar as pessoas da fé, afastar as pessoas do caminho de Cristo. E veja, irmãos, essa atitude dele é a atitude e a intenção do próprio Satanás em todo o tempo. Se tem uma coisa que Satanás quer roubar, é a palavra que é semeada. Como aquela palavra lançada no caminho, a semente lançada no caminho, as aves comeram. Satanás tomou rapidamente a palavra. Ele quer de alguma forma afastar você dos caminhos do Senhor. Ele não quer, irmãos, de forma alguma nos aproximar de Cristo. Muito pelo contrário, Ele quer que nos aproximemos mais dEle. E Ele então vai se utilizar de vários meios, irmãos, para que nós nos afastemos da palavra. Não sabemos como Elimas fez. Talvez ele tentou aconselhar: olha, não dá muito ouvido a esse pessoal aí não. Eles são envolvidos com essa seita judaica aí, ó. Não faz muito sentido não. É bom tu se afastar desse negócio. É bom tu se afastar deles porque eles estão falando algum tipo de heresia, algum tipo de coisa estranha. Olha, não dá ouvido a eles não. Eles são de um tipo de posicionamento muito radical e você talvez não se enquadre com isto. Olha, a gente não sabe, irmãos. Mas é assim que Satanás, em sua sutileza, procura corromper a muitos e desviar da verdade. Ele vem camuflado como um anjo de luz, mas é ministro de Satanás. Como ele mesmo, o nome Bar Jesus, filho de Jesus, filho da salvação. Quantos aparecem por aí com nomes, títulos, posições que trazem algum tipo de proeminência e que arrebatam os olhos e os corações de tantos, mas acabam conduzindo essas pessoas para longe de Deus. É semelhante ao que nós lemos, irmãos, em 1 Timóteo, ou melhor, em 2 Timóteo, capítulo 3, na revelação da vontade do Senhor. Ah, qual o intento maligno daqueles homens? Olhem lá, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. A palavra do nosso Senhor nos diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus,
tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Mas ele acrescenta, eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Esse é um intento, irmãos. Eles são contrários à verdade. Elimas era este homem contrário à verdade, e não são poucos, até mesmo dentro de muitas igrejas, que são inimigos da verdade, que não conduzem as pessoas ao Evangelho, que não estão dispostos a conduzir as pessoas a Cristo, que não anunciam a Cristo, mas simplesmente falam aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. E eles estão plenamente conscientes que o que mais tem são pessoas querendo ouvir coisas que agradam. E eles vão conseguir conduzir muitos para longe da fé, porque são inimigos da verdade. Elimas era este homem. E a recomendação, irmãos, que nós temos, a recomendação paulina é: foge também destes. Não se associe, corra para longe de pessoas que procuram, de alguma forma, te desviar das veredas do nosso Senhor. Atentem para aqueles que podem estar ao seu redor, porque pode ser um Elimas, homem mau e perverso, inimigo de Deus. Mas então, irmãos, o que é que vai acontecer? Ainda que vejamos homem tão mau se levantando assim, tentando desviar Sérgio Paulo do caminho, o texto nos diz no verso 9, todavia Saulo, agora mais uma, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Veja, até aqui nós temos visto Paulo sendo chamado de Saulo, o seu nome hebreu. Mas aqui, pela primeira vez, então, ele é chamado de Paulo, seu nome grego. E a partir daqui em diante, nós veremos ele sendo chamado assim, de Paulo. E aqui nós temos a primeira vez Paulo sendo chamado como alguém cheio do Espírito Santo. Um homem semelhantemente aos outros servos do Senhor anteriores a ele, como o próprio Estevão. Homem cheio do Espírito Santo. Como Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo. Paulo, homem cheio do Espírito Santo de Deus. E ele, irmãos, cheios do Espírito Santo, ele cheio do temor a Deus e de Deus, ele vai se voltar para aquele homem com palavras duríssimas. Nos diz o verso 10. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Perceba, irmãos, o que vai acontecer. Você lembra do nome dele, não é? Bar Jesus, filho da salvação, filho de Jesus. Como é que Paulo chama aqui? Filho do diabo. Você não é filho de Jesus. Você não é filho da salvação, Elimas. Você é filho de Satanás. Essa é a sua condição. E ele vai dar características dele que são realmente características do inimigo da nossa alma, irmãos. Ele vai dizer que ele era alguém cheio de todo o engano. Quem é cheio de todo o engano, senão o próprio Satanás? Ele vai dizer, e de toda a malícia. Quem é mais malicioso que Satanás? Inimigo de toda a justiça, da retidão. Quem é inimigo de toda a justiça e retidão?
Satanás, inimigo de nossa alma. E ele então pergunta: não cessarás de corromper? Não cessarás de distorcer, de bagunçar o caminho reto? O caminho reto do Senhor que eles estavam trilhando, Barnabé e Saulo. É isso que o filho do diabo quer fazer. É isso que o próprio Satanás intenta fazer. E ele tem os seus servos espalhados por este mundo. Ele tem aqueles que são seus filhos. Perceba, irmãos, é algo duro, não é? É algo duro ao ouvir um homem falando deste modo, mas lembre-se, Paulo fala isso cheio do Espírito Santo. Não foi ninguém tomado por ira demasiada. Não foi alguém falando desordenadamente, não. Elimas precisava ser repreendido. E ele dá a característica, filho do diabo. E essa é a realidade. Não pensemos como muitos concebem de modo equivocado por aí. Nem todo mundo é filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Quem é filho de Deus? Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler a partir do verso 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Está falando sobre Cristo. Mas então ele diz, verso 12, mas a todos quantos o receberam, diz o texto, continuando, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele acrescenta então, a saber, aos que creem no seu nome. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem em Cristo. Aqueles que se voltam para Cristo como seu Salvador. Mas Elimas é como aquele que pratica as mesmas obras do seu próprio pai. São mentirosos como seu próprio pai, Satanás. Vai dizer a palavra no outro contexto. E aqui ele é chamado de próprio filho de Satanás. Aqueles que não conhecem o Senhor estão nesta condição, mortos em seus delitos e pecados, e são totalmente contrários à verdade do Senhor. E acabam então corrompendo a palavra de Deus, caminhando na obscuridade, na escuridão, e tentando trazer outros também para a mesma escuridão e cegueira. Quanto a estes, a nossa postura deve ser firme. Devemos exortar, devemos repreender com clareza, sem temor. Paulo não teme a Elimas. Nós não devemos temer o homem perverso. Eles precisam ouvir a verdade acerca da condição deles. E nós precisamos declarar isto à luz da própria verdade de Deus. É fundamental que compreendam o seu real estado. E isso deveria conduzir Elimas a temer e tremer, a se arrepender, a voltar-se para o Senhor, para encontrar nele salvação. Tendo então, irmãos, o próprio apóstolo Paulo declarado isto, o que acontece? Imediatamente vem o juízo do Senhor. O verso 11 nos diz, pois agora, eis aí está, sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Paulo é instrumento de Deus para a manifestação do juízo temporal sobre Elimas. Mas ele diz muito claramente, está sobre ti a mão de quem? Do Senhor. E ele ficaria cego. Não para sempre. Momentaneamente, sim, cego, não vendo a luz do sol. Neve e escuridade. E ele ficaria andando
desordenadamente precisando do apoio de alguém para poder guiá-lo pela mão. Quanta humilhação de um homem que se levanta em oposição ao avanço do Evangelho, alguém que se levanta contra a Igreja de Cristo e que, portanto, se levanta contra o próprio Cristo. Mas o Senhor, Ele humilha os seus inimigos, fazendo-os sofrer. Enquanto Ele queria que Sérgio Paulo continuasse na escuridão, o Senhor o lança em trevas temporárias, fisicamente, mas algo que também apontava para a realidade do seu próprio coração. Elimas estava em trevas, longe do Senhor. Será que esta é a sua condição aqui hoje? Refiro-me a você que não conhece o Senhor. E se de fato você não o conhece, você precisa saber. Você é filho do diabo. Você precisa saber. Você está em trevas. Você precisa saber. Você é filho da ira, filho da perdição. Você precisa saber que você está morto em seus delitos e pecados. E que se você caminhar seguindo o mesmo caminho de Elimas, longe do Senhor, saiba, a ira de Deus haverá de cair sobre ti. E não será temporária. E não será temporário o seu juízo, como foi o de Elimas. Será juízo eterno. Trevas eternas. Sofrimento eterno. Angústia eterna. Quão terrível será o seu fim, se você não se voltar com fé para Cristo, com fé no Evangelho que é o próprio Cristo, como o próprio precônsul fez. Porque ainda que o inferno tenha se levantado, o Senhor o humilhou e fez com que o seu intento e o seu propósito avançasse. O verso 12 nos diz: então, o precônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Ele olha aquele milagre impressionante acontecendo com Elimas. Milagre este que, como todos os outros milagres que acompanharam os apóstolos, serviam para autenticar o ministério deles e o seu evangelho. Elimas não é salvo porque ele creu no milagre. O milagre no juízo não é objeto da fé de Elimas. O objeto da fé de Elimas é o Evangelho, é o Cristo que é proclamado. O texto nos diz, ao final, no verso 12, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. O que é que Paulo e Barnabé anunciavam? O Evangelho, o próprio Cristo. Crer no milagre não salva absolutamente ninguém. Mas crer no Cristo que é anunciado e que é autenticado pelos milagres é o caminho para a salvação. Ele creu na doutrina, ele se apegou à verdade do Senhor. Essa pregação deles que envolvia a doutrina, que envolvia o próprio Evangelho, que envolvia as verdades do Senhor, que envolvia o próprio Cristo, fez com que este homem saísse das trevas para a luz do Senhor, saísse da morte para a vida. Quando a Bíblia fala, irmãos, sobre crer, sempre há acompanhado o arrependimento dos pecados para a vida. Este homem creu em Cristo como seu Salvador e ele se arrependeu dos seus pecados. Ele fora salvo pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você deve entender, realmente, só há salvação por este meio. Só há salvação através da fé em Cristo. Não é fé na fé, não é fé nas suas habilidades, não é fé no seu poder, não é fé em nada que não seja Cristo. E crendo neste Cristo,
que livremente é anunciado e propagado e entregue no Evangelho, livremente, é que você poderá encontrar plena, completa e perfeita salvação. Eles anunciaram lá no início. Este homem foi impactado pelo milagre feito e foi conduzido então à fé no nosso Senhor. Este mesmo Evangelho que continua salvando hoje foi o mesmo Evangelho que nos salvou. O mesmo Cristo que salvou a Sérgio Paulo naqueles dias. Foi o mesmo Cristo que nos salvou. Para que possamos, diferentemente de Elimas, neste mundo, ser aqueles que estarão empenhados em anunciar este mesmo Cristo que nos redimiu. Saindo neste mundo, sendo sal no mundo que apodrece na iniquidade, sendo luz em meio ao mundo que está em trevas. Anunciemos a Cristo, para que junto a nós tenhamos tantos outros servos do Senhor, caminhando e peregrinando conosco para a glória celestial, onde o nosso Senhor habita. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus bendito, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, pela graça que tivemos de ouvir a exposição da Tua verdade. Ó Deus, ajuda-nos a sermos servos Teus, diligentes, que se apegam à Tua palavra, que desejam ardentemente o Teu Evangelho. Servos Teus, empenhados em falar a Tua palavra e fazer conhecido a Cristo neste mundo. Ó Deus, que apesar da oposição dos inimigos, que possamos, Senhor, ser firmes, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor é com o Teu povo, com a Tua igreja, e que ainda que os homens se levantem com toda a sua fúria, ainda que Satanás se levante com toda a sua indignação, ele já é um inimigo vencido. A Tua palavra avança, usa-nos como instrumentos do Senhor para isto. Compadece-te também, Senhor, daqueles que não conhecem a Ti. Salva-os, conduze-os a Cristo. É o que Te pedimos, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.